Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 10 de Cálculo 2. Tivemos um pequeno problema técnico hoje, mas deu para resolver de forma até rápida. Antes da gente começar, eu vou pedir para que vocês verifiquem se conseguem ouvir bem, se conseguem ver a tela nitidamente. Hoje a gente vai falar sobre equações diferenciais ordinárias, a gente vai continuar falando sobre isso. A gente fez uma aula introdutória na última vez, né, na aula 9. E hoje a gente vai começar a ver métodos de resolução de EDOs. Marina, muito obrigado, bom dia. Então, vamos lá, né? Bom, deixa eu ver se tá certo. Tá certo. A gente terminou a última aula falando sobre, exibindo sobre o que a gente estava interessado a partir desse momento no curso. Então, alguns dos problemas de interesse que vão aparecer aqui no curso de Cálculo 2, nessa parte de equações diferenciais, a gente propor modelos matemáticos para algumas situações, como a gente viu na aula passada, perguntar sobre a existência de solução para determinados EDOs, para determinados problemas de valor inicial, quantidade de soluções de uma determinada EDO e como a gente de fato resolve essas EDOs. Certo? A gente pode também trabalhar com problemas de valores iniciais. Tudo bem? Então, a partir desse momento, a gente vai focar um pouco em métodos de resolução de EDOs específicas. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente fala de equações, talvez a primeira coisa que vem à nossa cabeça são as equações que a gente aprende lá desde o ensino fundamental, que são equações do primeiro grau, equações do segundo grau, certo? A gente estuda também no ensino médio. Certo? Então, por exemplo, para equações do primeiro grau, lá de equações algébricas, a gente sabe resolver. A gente basicamente tem que encontrar o valor de x e a gente faz isso usando operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, coisas nesse sentido. Quando a gente vai para equações de segundo grau, a gente tem a fórmula resolutiva de equação de segundo grau, que em alguns lugares a gente ouve por fórmula de Bhaskara. Enfim, ali a gente tem fórmulas para, independentemente da equação que a gente tem, você consegue aplicar aquela fórmula e resolver o seu problema. Para equações do terceiro grau não é tão comum, mas existe um método também para resolver equações do terceiro grau. Certo? As fórmulas de Cardano e coisas nesse sentido. E aí a questão que a gente está querendo trabalhar a partir desse momento são equações diferenciais. E um ponto muito, muito importante da gente saber desde o começo é que não existe um método geral que resolva qualquer EDO que você pegar. Certo? Mesmo que ela seja de primeira ordem, tá bom? Que são, teoricamente, as mais básicas, porque eu estou trabalhando com a função e com a derivada da função. Então, isso é importante da gente saber. Então, a gente vai considerar famílias de EDOs de primeira ordem e dar métodos para resolver. Então, a gente vai trabalhar bastante com exemplos. Depois a gente vai fazer a verificação de por que esses métodos que estão sendo apresentados eles funcionam. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente vai chamar uma EDO de separável se ela puder ser escrita... uma EDO de primeira ordem vai ser separável se a gente conseguir escrevê-la nesse formato. Certo? Então, eu tenho lá minha equação diferencial. Se você conseguir, utilizando simplificações e coisas nesse sentido, reduzir a sua EDO para isso, você vai chamar de separável, tá bom? É importante observar que G e F, que são as funções que tem aqui, elas têm que ser contínuas, pelo menos em um intervalo. O que é bem importante a gente perceber já desde o princípio? Que tudo que tiver tudo que tiver x vai ficar ao lado direito da nossa equação. E o que tiver y vai ficar ao lado esquerdo. Então, se você não conseguir fazer essa separação, aí você não vai usar um método de equação separável. Se você conseguir, esse método vai funcionar muito bem. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui o que vai inspirar a gente a resolver esse tipo de equação. Por que a gente consegue, quando a equação for dada dessa forma que está apresentada aí em azul claro, como é que a gente vai, de fato, resolver? Tá bom? Bom, uma coisa que é muito importante é o seguinte. Se eu tiver que y é uma função de x, quando eu fizer a seguinte derivada, imagina que eu tenho uma função h, uma função contínua, pelo menos no intervalo, e eu tenho h de y de x.
Então, essa minha função é uma função composta. Se eu derivo essa função, a regra da cadeia me fala que a derivada dessa função é a derivada de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Certo? Então, basicamente, se eu comparo o que a gente acabou de obter com o que a gente tem do lado esquerdo, a gente percebe que se a função g for coincidir com a função derivada de h, então significa que eu tenho um bom caminho para tentar resolver a minha EDO. Então, essa regra da cadeia vai fazer com que a gente consiga integrar essa expressão aqui em relação a x, certo? E aí, quando a gente integra essa expressão em relação a x, eu precisaria integrar a minha função f em relação a x. Isso aí a gente, dependendo da função f, a gente consegue fazer usando as técnicas de cálculo 1. E ao lado esquerdo vai aparecer a integral dessa função aqui. Ok? E aí, com um pouco de paciência, digamos assim, a gente consegue transformar essa integral numa integral na variável y. E aí esse é o principal método para a gente conseguir integrar tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Então eu vou apresentar para vocês dois exemplos para a gente ver como de fato a gente vai trabalhar com isso. A gente inclusive na aula 9 fez um caso de EDO separável. Então se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem mais exemplos, sugiro que deem uma olhadinha lá. Então, o primeiro exemplo que eu trago para vocês é esse aqui. Então eu quero resolver essa EDO, y' igual a 1 mais y ao quadrado. Eu estou pensando aqui que y é função de x. Se você achar melhor colocar y em função de t também não tem problema nenhum, tá bom? Você escolhe, mas é importante você perceber que y é uma variável independente, certo? E ela vai depender de uma determinada... Desculpa. Y é uma variável dependente de uma determinada variável que você pode chamar de x. Eu vou chamar de x. E aí alguns livros preferem chamar de t, tá bom? Bom, essa aqui, ela é uma equação diferencial, afinal de contas, eu tenho uma função y e eu tenho a derivada aparecendo. Ela é de primeira ordem porque a derivada de maior ordem que aparece na minha EDO é ordem 1 e ela é não linear, exatamente por causa desse quadrado aqui em y. Okay? Então, a gente vai ver que, de fato, essa EDO é uma EDO separável e a gente vai ver com a cara da EDO o que a gente pode fazer para resolver o nosso problema. E a gente não pode esquecer em momento nenhum, vou deixar marcado aqui em rosa, que y é uma função de x. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a resolução da nossa equação diferencial. Observem que, para eu trabalhar com EDO separável, o que eu preciso fazer é deixar x de um lado e deixar y do outro. E aí vocês vão pensar, pô, mas essa EDO aqui não apresenta x de forma explícita. Então, o que você vai fazer? Deixar o que é constante de um lado e o que tiver y do outro. Tá bom? Então, basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte. Note que se a gente passar esse 1 mais y ao quadrado que está do lado direito dividindo, eu posso fazer isso. A gente vai ficar com 1 sobre y ao quadrado mais 1 y' igual a 1. Tá bom? E observem que aqui eu não tenho nenhuma restrição, pelo menos por enquanto. Porque eu sei que y já é diferente de zero. Por quê? Por que ele é diferente de zero? Porque y é real e y ao quadrado mais 1 certamente é um número maior que 1, independentemente do x que a gente estiver considerando. Okay? Então, percebam que, nesse exemplo, se eu chamar esse elemento que está multiplicando y' de g de y e esse 1 de f de x, é claro que não depende de x, mas eu posso considerar qualquer constante sendo dependente de x, certo? Eu posso chamar f de x igual a 1, f de x igual a 2, e assim por diante. Então, com isso, a gente já percebeu que a nossa EDO ela é uma EDO separável. Então, eu estou exatamente nas condições do que a gente precisa para trabalhar com esse argumento que a gente apresentou mais cedo. Então, g de y a gente já sabe, f de x a gente já sabe, e y', enfim, aparece no nosso exemplo. Tá bom? E a pergunta agora que fica é, como eu resolvo essa EDO? Então, eu vou dizer para vocês que, na verdade, o método é integrar em x. Então, quando a gente integra em x dos dois lados, a gente sabe que, pelo teorema fundamental do cálculo, eu estou procurando por uma primitiva que apareça
do lado esquerdo e uma primitiva que aparece do lado direito. Então ficaria com o seguinte. Vamos lá. Vai ficar 1 sobre y² mais 1 y' dx igual integral de 1 dx. Certo? Então, a gente pode utilizar isso. Lembrando que quando a gente faz a integral indefinida, a gente não pode esquecer da constante de integração. E aí vocês podem estar pensando, pô, mas como é que eu vou fazer essa integral que aparece principalmente do lado esquerdo, se a minha variável é y e eu estou integrando em relação a x? Aí é que entra esse detalhe de a nossa função depender de x. E aquela regra da cadeia. Então, assim, eu não vou fazer a passagem completa agora, tá bom? Mas no fim da aula eu vou explicar com um pouco mais de detalhes. A gente pode transformar essa integral na integral de 1 sobre y² mais 1 dy. Certo? Isso aqui vai ser igual a integral de 1 dx. Eu já vi algumas pessoas comentando que você pode trocar o seu y limpo dy dx e, entre aspas, cancelar esse dx com esse dx. É uma forma que algumas pessoas encontram para simplificar um pouquinho as contas, tá bom? Não é isso que acontece, eu não estou cancelando dx com dx, tudo bem? Eu tenho, na verdade, uma regra da cadeia ali por trás, mas se você achar que vale a pena utilizar essa ideia, tudo bem, não tem problema. Como eu falei, no final da aula eu vou dar os detalhes do porquê que a gente realmente consegue fazer isso. E aí, agora eu fico com duas situações bem interessantes, porque agora eu tenho uma integral que depende apenas de y, e aqui uma integral que depende apenas de x. Lembrando que essa função que vai aparecer, ela só depende de x, né, porque na separável é isso que acontece, e essa função só depende de y. Por isso que agora eu vou simplesmente integrar. Então, eu estou procurando agora por uma primitiva da função 1 sobre y² mais 1, e a gente sabe que uma primitiva para essa função é o arco tangente de y. Porque se eu derivo o arco tangente de y, isso aí dá 1 sobre y² mais 1. E aí, se você já quiser colocar uma constante de integração aqui, você pode. Como eu falei na aula passada, a partir desse momento, eu sempre vou considerar uma constante de integração. Por quê? Eu vou ter uma constante de integração desse lado de cá, uma constante de integração do lado de cá, e aí eu vou juntar as duas. E aí, então, eu vou ficar com arco tangente de y igual. Bom, essa integral de 1 dx é x, mais uma constante que eu vou chamar de c1. E aqui eu tenho uma solução, vou colocar aqui em rosa, implícita. Assim, nesse momento, eu não sei quem é y de fato, quem é y de x. Tá bom? Então, eu tenho uma coisa aplicada em y dando uma coisa que depende de x. E aí, nesse caso específico, a gente consegue isolar o y. Basta eu aplicar a tangente dos dois lados. Então, quando a gente aplica a tangente dos dois lados, a gente vai ficar com y igual a tangente de x mais c1. E aí, essa aqui já é a minha forma explícita para nossa questão. Tudo bem? Então, com isso, a gente finalizou essa primeira questão, esse primeiro exemplo. Deixa eu só ver se eu preciso comentar mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Como, enfim, ficou... eu não precisei mudar a constante, então eu já vou chamar essa constante aqui de c. Então, essa aqui é a solução da minha equação diferencial. Vou deixar marcado aqui. Essa função aqui, ela resolve. E observem mais uma vez, vou colocar aqui em rosa, que na verdade o meu y é uma função que depende de x. Nesse caso aqui, ficou y igual a tangente de x mais uma determinada constante. E aí, uma coisa extremamente importante da gente perceber. Você pode colocar a constante que você quiser aqui, que vai satisfazer a minha equação diferencial. Certo? Então, esse é um fato bem importante da gente perceber. Ok? Bom, então, eu acho que o primeiro exemplo está feito. A ideia geral vai ser sempre essa, para equações separáveis. É claro, lá no final eu vou discutir com vocês alguns problemas que podem surgir no método. Problemas entre aspas, né? Porque pode acontecer de a função que aparece aqui, né, do lado direito, ela pode ser que ela seja muito complicada de calcular a integral. Pode ser que a minha função que depende de seja muito complicada de calcular a integral. Então, é claro que o método, para você realmente resolver, que nem a gente fez aqui, vai depender um pouquinho da dificuldade na integral dessas funções. Bom, seguindo para o próximo exemplo, eu trago aqui um problema de valor inicial
em que eu tenho uma equação diferencial, que ela é de primeira ordem, porque aparece somente y'. Ela é não linear novamente, porque eu tenho um produto aqui de y com y'. E agora eu trago com uma condição inicial. Então a gente vai ver que, comparando com o exemplo anterior, que foi esse, a gente obtinha uma família de soluções, porque se você escolhesse a constante 1, constante 2, constante 3, todo mundo vai ser solução. Então, na verdade, você tem várias soluções para a sua equação diferencial apresentada. Nesse exemplo 2, a gente vai ver que essa condição inicial, talvez a gente consiga calcular essa constante. Então é isso que a gente vai buscar a partir de agora. Então vamos lá. Bom, então o que a gente vai estudar inicialmente vai ser a EDO. A condição inicial a gente vai usar somente lá no final da nossa questão, depois a gente ter resolvido a EDO. Então, vamos para a nossa equação diferencial. Então, o que a gente vai ficar vai ser com o seguinte: y igual a menos x. Eu estou usando esse método de deixar y ao lado esquerdo e x ao lado direito. E aqui, já de cara, a gente percebe que a função que está multiplicando y' é y, então eu vou chamar essa função aqui de g de y. E essa função aqui que está do lado de cá, ela só depende de x, então eu vou chamar de f de x. É muito importante você fazer a separação para você continuar no método. Se você não conseguir separar, então esse método não vai ser eficiente. Bom, com isso, a gente vai novamente, a gente vai novamente integrar em x, integrando em x, e lembrando que a nossa solução que a gente está buscando é uma função que depende de x, ok? Isso é importante sempre de lembrar. Quando a gente integrar em x, a gente vai ficar com a integral de y' dx igual a integral de menos x dx. E aí, usando aquilo que a gente discutiu na parte anterior, eu consigo reduzir essa integral aqui que aparece ao lado esquerdo para a integral de y dy. Isso aqui vai ser igual a integral de menos x dx. Então, o método vai funcionar exatamente porque eu consigo trabalhar com variáveis separáveis e eu consigo integrar somente em y e depois somente em x. Então, quando a gente integrar em y, a gente vai ficar com y² sobre 2. Teria mais uma constante, mas como a gente já falou algumas vezes, a gente deixa a constante sempre ao lado direito. E a integral do lado direito vai ficar menos x² sobre 2, mais uma constante, que eu vou chamar de c1. Bom, para simplificar um pouquinho a minha vida, eu vou multiplicar por 2 dos dois lados. E aí eu vou jogar o x² sobre 2 lá para o outro lado. Então vai ficar x² mais y² igual a c... Opa, 2c1, desculpa. Seria 2c1. E a gente sabe, se eu tenho uma constante e a gente multiplica por 2, eu obtenho uma nova constante. Então, em EDO, a gente vai perceber que a gente vai ficar trocando essa constante várias vezes para não ter que ficar carregando muitas coisas. Então, eu vou colocar aqui uma constante C2. Tá bom? Então, isso aqui resolve a minha equação diferencial. E essa aqui é a forma implícita da minha solução. Opa. Implícita. Ok? Bom, então conseguimos resolver a EDO. Uma coisa extremamente importante de dizer geralmente a gente busca por uma função. E quando a gente pensa nessa solução, isso aqui não me dá uma função de y em relação a x. Se a gente lembrar, né, se a gente fizer alguns casos, isso representa um círculo, uma circunferência, desculpa, de raio raiz de C2. E claro, isso aqui não é gráfico de uma função de y dependendo de x. Então, a minha condição inicial, nesse caso, ela vai me dizer como eu posso fazer a minha escolha. Eu vou fazer essa parte no outro quadro para ficar um pouquinho mais claro. Eu vou copiar essa solução que a gente obteve, que foi x² igual a mais y² igual a C2. Esse C2 já vou chamar de C direto, porque eu não vou trabalhar com outras constantes. Então, deixa eu colocar aqui C também. C. Pronto. Então a gente fica com essa situação. E a gente sabe que como é que a gente pode isolar y? Bom, a gente ficaria com y² igual a c menos x². E agora a gente tem dois casos a considerar. O primeiro caso é que y é a raiz quadrada de c menos x². E o segundo caso a ser considerado, y igual a menos a raiz de
c ao quadrado, c menos x ao quadrado. Então a gente tem essas duas situações. Se eu quero y em função de x, eu tenho essas duas possibilidades. E aí, voltando ali para aquela figura que eu tinha feito, então eu vou fazer aqui dois pedaços. Um pedaço vai ser feito em amarelo, que vai ser esse aqui. E esse pedaço em amarelo é a parte superior da minha circunferência. E a parte de baixo, que eu vou fazer aqui em roxo, vai ser a parte inferior. Então, a gente tinha lá uma circunferência toda. E aí, se eu quero y em função de x, eu tenho essas duas possibilidades. E agora, a gente vai para a nossa condição inicial. Então, quando a gente trabalha com a nossa condição inicial, a gente vai perceber... um detalhe, galera. Desculpem. Um detalhe extremamente importante é o seguinte. Também até me perdi aqui, porque saiu da tela. Vamos ver se volta certinho. Vamos lá. Tá. Um ponto extremamente importante é que esse valor de C aqui, ele varia. Se ele varia, significa que na verdade eu não tenho apenas uma figura dessa. Eu tenho para cada C uma figura dessa. Tá bom? Então, lembrando, observem que eu já tenho uma família de soluções. A condição inicial, nesse exemplo aqui específico, ele vai me dizer qual das duas expressões eu devo escolher se eu quero y em função de x. E, além disso, qual é o valor de c. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ficaria o seguinte. Y. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu lembrar qual é a condição inicial. Y de 0 igual a 4. Então, a gente fica com y de 0 igual a 4. Essa é a minha condição inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou perceber o seguinte. Nesse detalhe, nessa parte em amarelo, o y é sempre positivo. Porque a raiz quadrada de um número é positivo. E na parte roxa, o y é um número negativo. Como na minha condição inicial eu tenho que o y de 0 é 4, eu estou com zoom, desculpem. Como meu y de 0 é 4, significa então que ele é positivo. Então significa que eu vou pegar a minha solução dada aqui ao lado esquerdo em amarelo. Tá bom? Então eu vou substituir o x por 0 e o y por 4 nessa expressão. Então a gente vai ficar com 4 igual a raiz quadrada de c menos 0. Certo? Porque 0 ao quadrado dá 0. Então a gente vai ficar com 4 igual a raiz quadrada de c. Então isso significa que o c vale 16. Porque se você levar ao quadrado dos dois lados, você vai obter c igual a 16. Então essa é a nossa constante. Conclusão. Com a nossa condição inicial, nesse caso específico, o que a gente obteve foi que a solução, portanto, a solução é y de x igual a raiz quadrada de c, que é 16, menos x ao quadrado. Essa é a solução da nossa equação diferencial. Estou acompanhando o chat aqui, deixa eu só ver quem está aqui na aula com a gente. Então, Marina, Júlio, Andy, Marlon, outras pessoas. Então, bom dia, não tinha dado bom dia para vocês ainda. E com isso a gente fecha a questão. Tá bom? É sempre bem importante a gente perceber como a gente aplica o método, mas antes disso verificar se a gente pode de fato aplicar o método. Bom, então, lembre-se sempre disso. Verifiquem se é separável. Se for separável, siga com o método. E aí, eventualmente, você pode ter algum problema em cálculo de integral, coisa assim. E aí, enfim, vai depender um pouquinho, mas em alguns casos você pode tentar um outro método também. Bom, então a primeira parte da aula era para falar sobre ADOs separáveis e agora eu vou falar sobre ADOs lineares. A gente fez classificação na aula passada. ADOs lineares têm uma característica para qualquer ordem que você quiser considerar, mas nesse caso específico, eu acabei não colocando aqui, deixa eu inserir também, que na verdade são ADOs lineares de primeira ordem. Então, ADOs de primeira ordem, que são lineares, elas podem ser escritas dessa forma aqui. Tá bom?
A princípio, poderia ter uma outra função aqui multiplicando o meu y', certo? Se tivesse assim. Como, por exemplo, a que aparece nesse exemplo. Xy' mais y mais cosseno de x. Observem que essa EDO não está nesse formato. Mas é claro, assumindo que x é diferente de zero, você pode dividir por x em todo mundo aqui. E aí o que você faz é dividir por x, aqui vai ficar y', aqui vai ficar 1 sobre xy, e aqui vai ficar cosseno de x sobre x. E aí você recaiu num caso desse. Tá bom? O importante é que você consiga escrever dessa forma, em que as funções p e h são contínuas em um determinado intervalo i. Não precisa ser na reta toda, tá? E às vezes a gente está interessado em resolver a nossa EDO, a gente pode trabalhar num determinado intervalo. E claro, por exemplo, esse caso aqui eu não posso fazer se eu fizer a divisão por x, eu já tenho que assumir que x é diferente de zero. Então, como eu tenho que trabalhar com intervalo, o máximo que eu conseguiria fazer era zero infinito ou menos infinito zero. Beleza. E aí a gente tem, dentro das lineares, a gente tem classificação em duas etapas. Se esse h de x for a função identicamente nula, eu vou chamar essa EDO de homogênea. Certo? E aí, nesse caso específico, em que h de x é zero, eu vou considerar, na verdade, eu vou conseguir chegar numa EDO separável. E eu deixei esse espaço para a gente fazer a conta. Nesse caso aqui a gente teria o seguinte: y' mais p de x y igual a zero, né, porque eu estou supondo que o h é zero. Isso aqui vai implicar que y' é igual a menos p de xy. E isso vai implicar, eu posso, claro, assumindo que o y é diferente de zero, passar o y dividindo, então ficaria 1 sobre y' igual a menos p de x. E claro que nesse momento aqui, eu já estou pensando que y não pode ser zero. Tá bom? E aí o fato é que a gente chega numa separável. E aí você pode usar os métodos que a gente aprendeu anteriormente. Tá bom? Então por isso que nas lineares, os exemplos que eu vou trazer são exemplos que são não homogêneos. São exemplos de EDOs não homogêneos. Então, vamos lá. Essa EDO aqui, por exemplo, xy' mais y igual a cosseno de x. Ela é uma EDO de primeira ordem, ela é linear e ela é não homogênea por causa do cosseno de x. A pergunta é, como a gente pode tentar resolver essa EDO? Percebam que, se eu tentar aplicar esse método aqui, eu não vou conseguir chegar, em geral, né, pelo menos, numa EDO que é separável. Então, por quê? Porque como é que eu deixo x de um lado e y do outro? Vou deixar para vocês pensarem um pouquinho. Mas, enfim. Vamos lá. Como é que a gente pode tentar resolver? Eu vou chamar a atenção, nesse exemplo, vou até fazer em vez de... fazer nesse verde, para esse pedacinho da minha equação. Então, a gente vai perceber que nesses casos, eu tenho y', eu tenho y e eu tenho uma função multiplicando. Então, eu não sei se vocês se lembram, mas a regra do produto, a derivada de um produto, a gente sabe que ela é dada pela derivada da primeira vezes da segunda, mais a primeira vez da derivada da segunda. Então, assim, é claro, a princípio a gente não pode afirmar que vai ser dessa forma, mas pode eventualmente acontecer de essa expressão ser a derivada de um determinado produto. Lembrando que eu estou pensando que y é função de x. Então, o que a gente vai tentar fazer é o seguinte. Será que eu consigo exibir uma função cuja derivada seja xy' mais y? Lembrando que y depende de x? Bom, essa é a grande pergunta. Nesse caso específico, uma das funções, teoricamente, teria que ser y, porque aqui aparece a derivada de y e aqui aparece a função y. Então, eu vou colocar o segundo termo como sendo y. Agora, vocês conseguem pensar numa função, aqui, que eu vou colocar aqui estrela, de tal forma que, bom, a derivada disso aqui é estrela' vezes y mais estrela vezes y'. Então, percebam que o y' x teria que ser igual a esse pedaço, e esse pedaço teria que ser igual a isso. Ou seja, basicamente eu precisaria que estrela' fosse igual a 1. Então, qual é a função cuja derivada é igual a 1? Bom, aí a gente consegue ver que é x.
Se eu derivo xy pela regra do produto, lembrando que y é a função de x, isso fica derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é exatamente essa expressão que a gente obteve aqui. Tá bom? Em geral, isso não vai acontecer, tá bom? A gente não vai ter tanta sorte assim, em geral, de já obter uma função cuja derivada dá aquele pedacinho que eu marquei em verde. Mas, como nesse caso deu certo, então a gente vai seguir. Então, vou colocar assim, note que isso aqui acontece. Logo, a EDO é a seguinte. Vou colocar naquele outro formato, ddx, a derivada de xy igual a cosseno de x. Então, quando eu derivo essa função aqui em relação a x, eu obtenho o cosseno de x. E aí, o que eu faço? Eu integro dos dois lados. Então, vamos para a próxima página, finalizar essa questão. Integrando em x, o que a gente vai obter? Integral de ddx de xy, tudo isso em relação a x, é igual a integral do cosseno de x dx. Beleza? E aí, a gente usa o teorema fundamental do cálculo, né, aqui do lado esquerdo, então vai ficar simplesmente xy, lembrando que y é a função de x, e ao lado direito, a integral do cosseno, como a gente já sabe, é o seno de x. Eu não posso me esquecer da constante. E agora eu vou isolar o y. Certo? Então vai ficar y igual, então desde que o x seja diferente de zero, eu posso fazer isso. Passar o x dividindo, vai ficar seno de x sobre x, mais c1 sobre x. E observem que eu não vou precisar alterar essa constante. Então, como resultado final, eu já vou colocar a constante como sendo c, simplesmente. Ou seja, com isso, a gente conseguiu resolver a nossa equação diferencial. Então, a gente tinha essa EDO, e a gente, usando esses argumentos de derivada do produto, a gente conseguiu chegar em duas integrais. A primeira vai ser, em geral, simples de calcular, e a segunda pode ser que eventualmente não seja, mas nesse caso ficou simples. A gente obteve como solução geral y sendo seno de x sobre x mais a constante. E aí mais uma observação. Percebam que a gente obteve y como sendo função de x, como a gente estava querendo que ocorresse. E também tem esse detalhe que o x não pode ser zero, né? Porque se o x for zero, eu não poderia fazer essa passagem aqui. Enfim, eu teria esse tipo de problema. Seguindo o nosso último exemplo da aula, a gente vai adaptar o que a gente fez no exemplo anterior para um exemplo geral, em que na verdade eu não vou ter, entre aspas, a sorte de a expressão que a gente tinha lá em verde já ser a derivada de uma determinada função. Tá bom? Então pode ser que você precise adaptar o seu método para que ele funcione. Então, vamos lá. Nesse caso aqui a gente tem um problema de valor inicial. Então, como a gente percebeu no exemplo 2, quando a gente tem um problema de valor inicial, eu vou considerar a EDO e a minha condição inicial. Então, vamos lá. Eu vou focar a minha primeira parte da solução na EDO. Então, a minha EDO é y' mais 2 sobre xy igual a x. Então, essa é a minha EDO. Então, eu vou tentar utilizar aquele método que a gente apresentou no primeiro exemplo, no exemplo 3. Então, esse pedaço, eu vou me perguntar, será que essa expressão ela pode ser escrita como sendo alguma coisa vezes y derivado? Vou colocar aqui, sei lá, um asterisco de novo. Então, a gente sabe que isso aqui vai ser o asteriscolinho, né? Asterisco é uma função de x, vezes y mais asterisco vezes y'. E aí, o que começa a acontecer é o seguinte. Eu precisaria de duas coisas. Eu precisaria que a derivada dessa função que eu vou colocar aqui seja 2 sobre x. Isso é importante. E, além disso, eu precisaria comparar esse camarada aqui com 1. Isso, em geral, não pode ser feito.
Tá bom? Então, para começar, não adianta eu trabalhar em geral com essa expressão. Eu vou precisar fazer já uma adaptação de multiplicar a minha expressão toda por uma determinada função de x. Certo? E essa função que a gente está trabalhando é o que a gente vai chamar de fator integrante. Tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Considere mi uma função de x isto é, na verdade mi é mi de x. Os livros costumam usar a notação de mi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois lados da equação por esse fator integrante. Multiplicando a EDO, os dois lados, por mi de x. Então a gente estava com essa EDO, e o que a gente vai fazer é multiplicar os dois lados por esse mi de x que a gente está chamando de fator integrante. Tá bom? Então o que a gente vai obter é o seguinte: mi de x y' mais mi de x 2 sobre x y igual a mi de x vezes x. Tá bom? E nesse momento eu estou interessado principalmente no que a gente tem ao lado esquerdo da nossa equação. Beleza? Porque eu estou tentando escrever isso aí como sendo a derivada de um determinado produto. E agora, pelo fato de eu ter esse mi de x, deixa eu até arrumar, ficou um pouquinho feio. Por eu ter esse mi de x, eu vou conseguir, pelo menos de alguma forma, pelo menos a primeira parte eu vou conseguir escrever. Então perceba o seguinte: se eu tiver mi vezes y, lembrando que as duas funções dependem de x, eu estou derivando aqui em relação a x. Então, se a derivada da primeira vezes a segunda, vou colocar assim, a derivada da segunda vezes a primeira, mais a primeira derivada vezes a segunda. E aí a gente vai comparar termo a termo. Então, aqui eu tenho o mi de x e aqui eu tenho o mi. Aqui eu tenho o y', ali eu tenho o y'. Aqui eu tenho o meu y e aqui eu tenho o meu y. E o que falta, eu vou escrever aqui em rosa, é esse pedaço. Então eu preciso comparar essas duas partes aí em rosa. Eu vou resumir o que eu fiz. E aí se de repente der errado, a gente suspende a aula e continua na próxima. Mas basicamente o que a gente fez foi multiplicar essa EDO por mi de x dos dois lados. A gente obteve isso. E eu estou tentando olhar essa primeira parte em verde como a derivada de um produto. Aí eu estou usando a primeira vezes a derivada da segunda, aqui, mais a derivada da primeira vezes a segunda, só para ficar bonitinho. Eu tenho aqui o mi com mi, o y' com y', o y com y, e o que falta é a parte em rosa, que é o mi de x vezes 2 sobre x com a derivada de mi. Então, o que a gente vai ter, no fundo, é o seguinte: basta que mi' de x seja igual a mi de x vezes 2 sobre x. E aí eu chego numa EDO que eu vou chamar de EDO auxiliar do meu problema. Ok? Vamos ver se agora aparece. Eu acho que não está aparecendo. Não está aparecendo sim. Beleza. Então basta eu resolver essa EDO. Então observem que eu estava com uma EDO em x, em y dependendo de x. E agora, trabalhando um pouquinho, eu preciso encontrar uma função mi, que é a função pela qual eu vou multiplicar para obter a derivada de um produto. E aí, para eu descobrir que função mi é essa, eu preciso resolver essa EDO. Tá bom? Então essa EDO auxiliar que a gente vai resolver nesse momento. Então, vamos lá. Então a nossa EDO auxiliar, que eu vou escrever aqui em roxo, é mi' igual a mi vezes, nesse caso é 2 sobre x, porque minha função que aparece ali é 2 sobre x. E aí, a grande vantagem de a gente estar trabalhando com essa EDO auxiliar é que ela é uma EDO separável. Certo? Essa é uma vantagem. Por quê? Porque a gente sabe resolver EDOs separáveis, a gente já aprendeu. Então, isolando aqui, a gente vai ficar com 1 sobre mi vezes mi' igual a 2 sobre x. Lembrando que mi é uma função de x. Esse é o fator integrante.
Então, quando a gente integra aqui em x, e eu já vou fazer direto, tá bom, galera? Usando o mesmo procedimento que a gente fez lá nas separáveis, a gente vai ficar com a integral de 1 sobre μ dμ igual a integral de 2 sobre x dx. E aí a grande vantagem do fator integrante, vocês vão ver aí nos exemplos que vão aparecer, e os exercícios que vocês vão fazer também, é que no fator integrante, a integral do lado esquerdo vai sempre ser nesse formato, μ' sobre μ, que a gente já sabe que é o ln. Bom? Então, resolvendo, a gente vai ficar com ln do módulo de μ igual, aí o 2 eu tiro da integral, e aí a integral de 1 sobre x dx também dá o ln do módulo de x. E eu não posso esquecer da minha constante. Quando a gente aplica a exponencial dos dois lados, a gente vai ficar com μ igual... Bom, esse 2 aqui eu posso, usando as propriedades de ln, subir, né, ali colocar no expoente ali do logaritmando. Então vai ficar exponencial do ln do módulo de x ao quadrado mais c. Então, apliquei a exponencial dos dois lados e a gente obteve isso. Ou seja, μ em módulo, na verdade é... Bom, aqui deixa eu só reescrever da seguinte forma. Exponencial do ln do... Bom, módulo de x ao quadrado e x ao quadrado são a mesma coisa, vezes a exponencial de c1. A gente sabe que a exponencial do ln de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado vezes a exponencial de c1. Bom, como c1 é constante, quando eu faço a exponencial de c1, vira uma nova constante que eu vou chamar de c2. Ok? E aí, aqui aparece um fato extremamente importante. A gente não precisa de todos os fatores integrantes. Eu preciso de um fator integrante. Eu não estou em busca de resolver a EDO auxiliar. A EDO auxiliar vai me ajudar a descobrir uma função μ que satisfaz. Então, como eu preciso de um fator integrante, então o que eu vou fazer é considerar a constante a mais simples possível. Bom, 1 no caso. Não considere 0, porque senão você vai estar multiplicando sua EDO por 0 e aí, enfim, chega numa coisa que não vai ajudar muito. E aí eu vou trabalhar com μ sendo positiva, tá bom? Nesse caso. Então, nesse caso aqui eu vou escolher o μ de x sendo x ao quadrado. E aí, essa função vai ser chamada... Opa, coloquei de fator integrado, mas não é fator integrado. É fator integrante. Então, essa função μ vai me ajudar a resolver minha EDO. Bom, terminada essa discussão da EDO auxiliar, a gente volta para a nossa EDO original. Então, voltando para a EDO, o que a gente obtém é o seguinte. Então, eu venho aqui nessa expressão e substituo μ por x ao quadrado. Então, a gente vai ficar com